do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, a penúltima reunião do ano, né? No final de novembro, a gente vai ter apenas mais uma reunião de casos clínicos, que vai ser coordenada pelo pessoal da Argentina e do Chile. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Patrícia Pavone. A Patrícia é bióloga, mestre em genética pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp, né? E tem uma vasta experiência em prática, em testes genéticos, trabalhou já em alguns laboratórios, né? E também na parte de divulgação e parte comercial de testes, trabalhou também na Invitae. E agora nós temos aí a honra de tê-la como consultora do nosso departamento de genômica da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, eu queria muito agradecer a Patrícia pela disponibilidade, gentileza de fazer essa apresentação. Queria agradecer também aos nossos tradutores. Hoje o Nelson está aí, tradução simultânea para o espanhol, né? É um privilégio ter essa tradução. Queria agradecer também a Genuan pelo patrocínio da nossa plataforma Zoom, que é uma plataforma profissional para 500 pessoas aí, que se não fosse isso a gente não estaria fazendo as nossas reuniões desde o meio da pandemia. A gente manteve as nossas reuniões por causa dessa plataforma que a gente está usando. Agradecer a todos vocês que estão aí assistindo e ao Pablo, que vai coordenar essa reunião junto com a apresentação da Patrícia. Então, eu vou passar a palavra para o Pablo introduz o assunto aí e a Patrícia fica à vontade. Patrícia, a aula é informal, é um bate-papo mesmo. A gente vai tentar entender um pouco mais aí o assunto dos testes genéticos e sua qualidade por meio do seu conhecimento de biologia e bancada junto com o Pablo. Pablo, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Benedito. Um prazer ter a Patrícia Pavone hoje conosco aqui, né, na nossa reunião no LA-GET. Um prazer que todos estejam aí conectados e nos ouvindo. Agradecer de novo a Genuan pela plataforma, o Nelson pela tradução simultânea. Muito bem. Eu acho que o tema, ele é até desnecessário falar sobre o tema, porque o tema é o que é o nosso dia a dia, né? Os testes genéticos. E o que a gente percebeu ao longo dessas décadas, né, nesses últimos 20 anos, é que os testes genéticos eles tiveram uma evolução, né, incrível. Né? Então, desde 1977, né, quando o Frederick Sanger, né, ele elaborou o primeiro sequenciamento, né, de nucleotídeos, de aminoácidos e nucleotídeos, em 1977, na década de 70 do século passado, os testes genéticos, então, começaram a se tornar fundamentais na prática clínica de qualquer médico e, obviamente, do geneticista, né? E a área da genética, então, ela começa a ganhar uma importância enorme, né, dentro da clínica, da medicina, porque você começa, então, pela primeira vez, a investigar molecularmente as doenças. Né? Então, você tem lá a suspeita de uma síndrome, né, genética, uma doença genética, né, de um fenótipo, e você, então, consegue, a partir daí, investigar o material genético, que é o DNA. E nós estamos falando de uma molécula que ela é extremamente complexa, né? Então, veja só, o DNA é minúsculo e extremamente complexo. Né? É uma molécula aí de quase 2 metros, tá, de comprimento. Então, dentro de cada uma das nossas células, nós temos uma molécula aí de 2 metros. Veja que não é brincadeira, né? Quando a gente vai investigar, analisar todo o DNA, uma molécula de 2 metros, vocês terem uma noção, se nós juntássemos
todo o nosso DNA de todas as nossas células e colocasse em fileira, nós conseguiríamos ir até a Lua e voltar até a Terra, ir novamente até a Lua, retornar novamente até a Terra e ir de novo até a Lua, para vocês terem uma ideia da quantidade de DNA que tem dentro dos nossos corpos, né? E então vocês já começam a perceber como que é complexo aí o nosso material genético, e além disso, o material genético é uma molécula que armazena informação, né? Então a molécula de DNA, ela é um grande livro, né? Ela armazena muita informação. Essas informações elas estão em forma de genes, né? Que é esse que é o nosso alvo, por enquanto, das nossas investigações genéticas, né? Então, quando a gente fala teste genético, o que a gente quer analisar? A gente quer analisar justamente a informação que a molécula de DNA contém, né? E essa informação ela está em forma de genes. E para vocês terem uma ideia, o nosso DNA ele carrega praticamente 22 mil genes diferentes. Então, esses 22 mil genes diferentes eles estão distribuídos ao longo do nosso DNA. E para vocês terem também uma outra ideia, esses genes, eles, que a gente chama isso de região codificante, né? Eles compreendem cerca de 2 a 5%, né? Mais ou menos 5% do nosso DNA, sendo que os outros 95% do DNA, a gente chama aí de DNA não codificante. Então, quando a gente fala em testes genéticos, e a Patrícia vai nos expor isso para nós aí na sua apresentação, nós estamos querendo analisar essa informação, esse 5% do nosso DNA que armazena, né, a informação em forma de genes. Então, Patrícia, muito obrigado por participar aí com a gente, né, da nossa reunião quinzenal do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. É um prazer tê-la aqui. E, por favor, então, agora a palavra está com você. Muito obrigada pela introdução, Pablo. Muito obrigada também ao Dr. Benedito pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Então, conforme o doutor já comentou, eu sou bióloga, né? Meu nome é Patrícia, eu fiz mestrado em genética pela Unifesp e trabalhei alguns anos em laboratórios que oferecem testes genéticos. Então, lá eu trabalhava como consultora, gerente de relacionamento, como queiram falar, vendedora. E a questão do teste genético, da sua qualidade, né, quais parâmetros devem ser considerados para um teste ter um resultado confiável, sempre me preocupou, principalmente depois de um contato que eu tive muito próximo de uma paciente. Foi uma paciente com câncer de mama. Ela fez uma análise inicial em 2015, esse teste veio negativo, e então, em 2018, ela foi surpreendida por um novo tumor. Quando ela repetiu a análise, esse teste veio positivo. Então, o que será que aconteceu ali? A gente não consegue afirmar que esse primeiro laboratório foi ineficiente na sua qualidade, né, nos seus processos. Eu não tive acesso ao laudo, infelizmente, mas existem alguns pontos que a gente pode analisar para nos certificarmos que esse teste ele tem uma garantia, né? Ele tem uma confiabilidade. E é sobre isso que eu vou conversar hoje. Então, eu não sou uma especialista na técnica, então eu trouxe esse bate-papo para a gente pontuar, né? O que pode ser legal, o que nem tanto, e conseguir avaliar melhor na hora de indicar um laboratório para paciente realizar uma análise. Patrícia, eu acho isso muito interessante porque hoje, né, na nossa prática do dia a dia, na prática clínica do dia a dia, a gente está aí expostos, né, a gente solicita exames genéticos, né, a toda hora para os nossos pacientes e para os parentes dos nossos pacientes, e nós estamos aí, né, expostos a diversos laboratórios, né, então, e a gente sabe que quando a gente fala em teste genético, isso depende, não só teste genético, né, como outros exames laboratoriais, exames de imagem, né, quer dizer, isso vai
muito de acordo com a qualidade do serviço que é prestado pelo laboratório. Então, essa aula que você vai nos mostrar hoje vai ser muito importante, né? Porque nós aqui, nosso dia a dia, a gente solicita o teste genético, a gente não sabe em qual laboratório que o paciente vai realizar o teste, né? Então, é muito importante a gente ter uma noção de qualidade, né, do teste para ver se ele foi feito corretamente, quais são os parâmetros que a gente deve observar nos testes genéticos. Então, essa aula vai ser muito importante aqui para quem mexe com genética no dia a dia e solicita, né, exames a todo momento. Sim. Então, baseado no que eu acabei de comentar, né, eu vou falar um pouco sobre a técnica do NGS de uma forma básica. O que é, né, a profundidade, a cobertura de leitura, do que se trata isso, por que isso é importante. Falar rapidamente sobre a análise desses dados pelo bioinformata, a interpretação das variantes também, e alguns critérios que eu considero, né, alguns itens que eu considero importante analisar na hora que você recebe um resultado e também para indicar esse laboratório para paciente. E não menos importante, a reclassificação das variantes, que é um item muito importante. Então, começando a falar um pouco da tecnologia NGS, esse esquema, ele representa a técnica de uma forma bem simplificada. Então, inicialmente, né, o DNA genômico ele é extraído. Quando eu falo de estudo germinativo, eu estou falando de coleta de sangue periférico, geralmente, né? E então, o primeiro passo de uma análise de NGS é realizar a biblioteca. O que seria essa biblioteca? Ela nada mais é do que uma fragmentação desse DNA genômico do paciente em pequenas sequências. Então, essas sequências são de 200 a 300 pares de base, sendo que no máximo ela tem 600 pares. Então, a essas pequenas sequências são adicionados adaptadores. Esses adaptadores vão ser muito importantes no processo seguinte, e também marcadores que permitem identificar essa amostra. Então, graças a esse processo, a gente consegue fazer o sequenciamento com todas as amostras juntas, porque elas podem ser identificadas posteriormente. Então, depois dessa biblioteca, ela é amplificada com primers específicos, e então ela é adicionada a uma placa com primers imobilizados, entre aspas, né? Imobilizados. Essa placa com esses primers seria o que o pessoal chama de flow cell. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. E então, esse material é colocado no sequenciador. Já no aparelho, é realizado um novo processo. É similar ao PCR convencional que a gente já conhece. Tem a etapa de denaturação dessa fita, e então uma polimerase não realiza amplificação, mas ela adiciona os nucleotídeos com fluoróforos de forma sequencial, base a base. Dessa forma, o equipamento consegue captar essa fluorescência e então te trazer essa sopinha de letrinhas, esse sequenciamento. Então, a equipe de informática, ela alinha esses dados com uma sequência de referência e essas variantes são liberadas para análise. Esse processo é bem complexo e algumas partes, algumas decisões chaves são tomadas, como, por exemplo, naquela primeira amplificação, onde você precisa desenhar esses primers. E também a equipe de bioinformata deve ser muito especializada para poder fazer a identificação dessas sequências. Então, conforme eu falei no slide anterior, né, quando é feito, né, essa biblioteca ela é amplificada, nós temos ali essas regiões específicas, dessas regiões-alvo. Você precisa desenhar esse primer para se certificar que está incluindo todos os transcritos relevantes, todas as regiões promotoras, hotspots conhecidos, se inclui todos os exons, se inclui também os introns de regiões adjacentes, né, a esses exons.
Falando em intron, também é muito importante que essa análise seja incluída na rotina dos laboratórios. A gente hoje tem muita variante em sítio de splicing, então esses dados podem ser perdidos dependendo do desenho desse primer. Essas informações todas constam no laudo do paciente. Então, é interessante dar uma olhadinha. E, além da questão do desenho dos primers, a gente também precisa selecionar os genes de interesse, né? O que determina o painel? Hoje, os laboratórios, eles oferecem uma grande variedade de opções de painéis. Tem painel específico para mama, mas também temos painéis maiores, com 140, 120 genes. E ainda, com todo esse cuidado, algumas variantes podem ser perdidas. E perdidas por limitações da técnica. Nós temos como exemplo também algumas variantes patogênicas em regiões promotoras, né? Então, também quando vai desenhar aquele primer, a gente precisa tomar cuidado com isso. E o que eu estou querendo dizer com limitação da técnica? Nós temos variantes que são mais simples de serem analisadas pelo NGS e outras são muito mais complexas, até chegando às impossíveis. Então, é interessante entender que ele tem essas limitações também, como todas as técnicas de biologia molecular. A gente pode incluir nesse grupo de variantes fáceis as SNVs e também as pequenas deleções e inserções de até 20 pares de bases. Então, inclusive, pode incluir alguns frame shifts em pequenas regiões que podem ser identificados facilmente por NGS. E dentre os desafios, né, as limitações, nós podemos citar indel, duplicações e inserções maiores, né, que são aquelas entre 21 e 49 pares de bases. Alguns rearranjos complexos também, que são aqueles muito grandes, acima de 50 pares de bases. E também CNVs. Isso para exon único ou em combinação com outro exon. Só lembrando que o bioinformato ele deve ser especializado para conseguir analisar também regiões repetitivas, então regiões de homopolímeros, e também os pseudogenes. Os pseudogenes... Bom, isso é interessante, né, Patrícia? Então, tomar esses cuidados quando você recebe um laudo, né? Você falou de duas coisas interessantes, que é justamente ver se eles analisam regiões do intron, né? Normalmente são analisadas 10 a 20 pares de bases intrônicas, né? Tanto no sítio de corte 5 linhas quanto 3 linhas. Tem genes que é muito importante também analisar a região promotora, então isso é importante, dependendo do gene, porque tem alguns genes que a mutação está na região promotora e não na região codificante propriamente dita. E ver se a técnica ela faz essa análise de copy number variations, né? Ou seja, CNVs, né? Porque se ela não cobrir, né? Se ela não identificar as CNVs, é importante que a gente complemente o teste, né, de NGS com outra técnica, que é a chamada de MLPA dos genes, né? Então, esses são alguns dados importantes aí que a gente tem que ficar sempre atento na hora que a gente pega o laudo, o resultado de um exame. Exatamente. Então, seguindo, né, essa conversa, falando dos CNVs, eu vou falar da profundidade e cobertura, né? A gente escuta muito falar cobertura do teste, profundidade, mas o que é isso, né? Qual que é a importância disso? Então, o que eu devo considerar na hora de selecionar um laboratório, na hora de interpretar um laudo, né? A gente precisa observar quanto do seu alvo foi lido. Esse dado também deve constar no laudo do paciente. Eu tenho ali garantido mais de 99% dos nucleotídeos lidos, dos genes. Os meus genes foram lidos por completo ou faltou uma parte? E essa profundidade de leitura, né? Quantos reads, que são aqueles fragmentozinhos do DNA que a gente fez lá no começo, foram alinhados em seus genes alvos? E qual que é a profundidade mínima e média? A mínima, a gente escuta falar muito pouco, mas ela é muito importante e eu já vou falar disso. Uma outra questão também, que a gente não comenta muito, que a gente não escuta falar, é se a leitura foi uniforme entre as amostras.
Só que isso é muito importante, é muito interessante. Então, em geral, a leitura ela não é uniforme em toda a sequência do DNA, mas ela é reproduzível. Então, a gente consegue identificar um padrão nas leituras dentre as amostras. Então, quando a gente está falando de reproduzir esse resultado, a gente está falando de um laboratório automatizado, né? Todo o processo é feito por máquinas. E uma vez que essa uniformidade ela é possível, a gente consegue utilizar o NGS para identificar os desvios dentre as amostras. Então, a gente consegue ser capaz de avaliar duplicações e deleções, sem necessidade de uma técnica complementar. Muito interessante também é saber que o número de amostras incluída na corrida impacta na cobertura. Isso é uma informação a mais, isso não vai constar no laudo, mas assim, quando a gente fala da técnica, lá da biblioteca, no começo da apresentação, eu falei sobre a possibilidade de identificar essas amostras com um barcode, né? Uma sequência conhecida delas. Então, a gente consegue ler todo mundo junto e depois identificá-las. Então, falando de um modo bem geral, é como se cada flow cell, que é aquele mix de placa com primer e a biblioteca amplificada, é como se cada flow cell tivesse um HD. Então, ela tem uma capacidade de armazenamento. E essa capacidade de armazenamento, ela é compartilhada dentre as amostras que estão sendo analisadas naquele momento. Então, por exemplo, um dado bem ilustrativo. Se eu tiver 10 megas e 5 amostras, cada amostra terão 2 megas. E assim por diante. Se eu tiver 10 amostras, eu vou ter 1 mega por amostra. Sendo que esse peso de cada amostra corresponde à quantidade de leituras que eu tive de cada read. Então, eu aumento a cobertura. Então, quanto menos amostras, mais espaço nesse HD da própria amostra, e a gente consegue ter mais leituras por região. Talvez esse fato ele explique por que a gente vê tanta diferença no prazo de liberação do laudo de laboratório para laboratório. Então, enquanto alguns laboratórios a gente consegue ter uma liberação ali em 15, 20 dias, outros demoram 2 meses ou mais. Justamente por isso, essa flow cell, ela não é fragmentada, você não consegue usá-la parcialmente. Quando você faz o sequenciamento, você a consome. Então, você precisa juntar amostras para conseguir encher essa flow cell. E dessa forma, você tem uma corrida mais barata por amostra. Faz sentido? Sim, faz todo sentido, né, Patrícia? Então, isso é muito interessante, né? Porque isso não é da nossa realidade do ambulatório, né, da clínica. Isso é uma realidade do laboratório, né? Sim. Mas isso que você falou é muito importante, né, para a gente conhecer. Por isso que há diferenças quando você vai pedir painéis de genes, né, ver a quantidade de genes que cada painel tem, né? E do exoma, né? Quando a gente vai sequenciar o exoma completo, não é isso? Então, normalmente, quando a gente vai sequenciar o exoma num aparelho, a gente utiliza uma amostra de um único paciente, porque o exoma, como tem 22 mil genes, né? O exoma completo, né? Não é o clínico, também tem essa diferença do exoma completo e do exoma clínico. Né? Que o exoma clínico ele compreende aí os 6 mil genes aproximadamente, 6 né? Isso, e o exoma completo de 22 mil, quer dizer, então você quando vai sequenciar painel ou exoma clínico ou exoma completo, você vai preencher aquele aparelho, tem uma capacidade de sequenciamento, né? Normalmente quando a gente vai sequenciar o exoma, lógico que ele também depende muito do aparelho, né? Da capacidade do aparelho, também tem isso. Isso tem um outro item, né? Mas, realmente, então, você falou nos parâmetros que são muito importantes também de serem vistos, e todo laudo deve conter esses parâmetros, né? Que é justamente quanto do seu alvo foi lido. Isso aí é a cobertura, chama cobertura, né? Quer dizer, o ideal é que todos os seus genes, né, a região codificante deles, e 10 a 20 pares de bases na região intrônica, quer dizer, seja de 100%, né? Esse é o ideal, ou seja, que toda a região que você vai estudar, que você vai analisar, tem uma cobertura de 100%, né?
E a profundidade, o que é a profundidade? A profundidade é quantas vezes aquele nucleotídeo ele é visto, ele é analisado no sequenciamento, né? Ou seja, quantas vezes ele é amplificado e analisado. Então, essa é a profundidade que o teste genético tem que ter pelo menos 20 vezes. Ou seja, cada nucleotídeo do seu gene-alvo tem que ser visto pelo menos 20 vezes, né? Lógico, e quanto mais você tiver, melhor, né? Mas a profundidade mínima de leitura é de 20 vezes, né? E outro parâmetro que é importante de observar também é a uniformidade entre as amostras, mas isso é uma coisa mais laboratorial, né? Esse dado ele não vem muito descrito nos laudos, mas não. A cobertura e a profundidade, esses têm que vir no laudo, que é justamente para você ver a qualidade, né, do teste. Né? Então, muito interessante, muito importante isso que você falou. Tá? Justamente, que vai de encontro a esse último item, né, que eu escrevi no slide. Então, o que a gente sabe hoje é que, conforme a profundidade aumenta, a gente espera uma melhor leitura, né? Eu até tenho esse dado. Com 20% de leitura mínima, a gente tem cobertura de 95% dos SNVs. Sendo que esse valor vai para 99% quando você tem uma mínima de 50 vezes. Então, hoje, eu sei que alguns, acho que de forma geral, os laboratórios internacionais, eles trabalham com 50 vezes. Aqui no Brasil, acredito que um grande laboratório trabalha com 50. Os demais é com uma profundidade inferior. O que não significa que são laboratórios ruins, não é isso. Mas é uma questão da técnica, né? Você tem uma garantia a mais conforme aumenta essa cobertura. Então, aqui é justamente o que eu falei sobre a uniformidade, né? Em laboratórios automatizados. Essa seta, ela representa o padrão de leitura nessas amostras sem alterações. Então, quando você identifica uma variante que está ali fora, como, por exemplo, essa linha verde, ela indica uma duplicação, da mesma forma como a vermelha indica uma deleção, ela está para baixo, né, daqueles controles normais. E dessa forma, a gente consegue usar o NGS para identificar deleções e duplicações, sim. Então, como que é feita a análise? Pode falar. Essa seria a análise do copy number variation, né, dos CNVs. Né? Isso, CNVs. Isso. Então, isso aí é na verdade, né? Por que isso é? Isso, na verdade, é um algoritmo de bioinformática, né? Que você faz o sequenciamento e ele vai, então, nos mostrar métricas da cobertura daquela região, né? E ele, então, vai nos mostrar se existe deleção ou inserção de uma região, dependendo aí da métrica do parâmetro da análise. Né? Então, isso é importante, sabe, sempre ficar atento a esse parâmetro de CNVs, tá? Porque, como eu digo mais uma vez, se não tiver, você tem que solicitar a complementação por MLPA. Justamente. Então, e aí o que acontece com esse monte de resultado, né? Como que funciona essa análise dos dados? Cada laboratório tem a sua própria metodologia, né, de análise dos dados brutos. Hoje já existem empresas que dão esse suporte na análise, que oferece mais, né, confiabilidade e credibilidade para esses laboratórios. E, de uma forma bem geral, os bioinformáticos eles realizam uma limpeza desses reads. Então, como a gente amplifica tudo junto ao mesmo tempo, tem muito artefato da técnica, muito anelamento errado, e isso ele consegue identificar na bioinformática e fazer essa limpeza. Então, em seguida, ele faz o alinhamento, né, desses dados com o genoma de referência, e aí, quando esse alinhamento termina, consegue identificar o que está diferente, e então a gente faz a classificação das variantes e posterior liberação do laudo. Aqui nessa figura é só uma exemplificação também de como que funciona, né, esse alinhamento. Então, dos reads também, que a gente estava comentando, ali em cima você tem a sequência referência e em amarelo, né, esses bloquinhos menores, os reads.
ou os fragmentos, né, do DNA do paciente. Eu acabei comentando no slide anterior, é que em relação à qualidade, é basicamente isso. A gente pode ver aqui nesse segundo bloquinho de reads amarelinhos que falta um trecho, né, de leitura nessa sequência, nessa primeira sequência. Só que essa leitura ela é complementada pelo read abaixo. E assim acontece por todo o gene. Então, se você tiver uma baixa cobertura, por pouca leitura nessa região, você não consegue identificar se essa região não deu tempo de ser lida ou se realmente tem uma variante ali naquele pedaço, se tem uma deleção. Então, eu reafirmo a necessidade de se preocupar com o mínimo das leituras, não apenas com a média. A média é importante, mas a mínima, ela tem essas questões. Você não sabe que região do DNA vai estar com pouca leitura. Então, é melhor você garantir ali uma leitura mínima que te permita liberar esses resultados com confiabilidade. E então, a partir dessa variante identificada, a gente vai para o próximo passo, que é justamente a classificação das variantes, né? A interpretação. Então, em média, a gente consegue identificar uma variante a cada 8 bases do nosso exoma. Então, primeiro é feita essa triagem, né, pelo bioinformata também, ele limpa, né, essas variantes comuns, além dos artefatos. E sempre lembrando que a frequência das variantes, elas variam de acordo com a etnia do paciente. E o que eu considero que é identificar e classificar a variante é imprescindível em um teste genético, né? Você precisa ter um patogênico que seja um patogênico em todos os laboratórios, né? E um benigno que seja benigno em todos os laboratórios. Então, na hora de interpretar, você está lá com o resultado em mãos. O que a gente pensa? O que isso significa para o paciente, né? Mas será que essa classificação está correta? É possível que o laboratório tenha perdido alguma informação? Às vezes, não é culpa do laboratório, é justamente uma limitação da técnica do NGS. Pode não ser possível identificar aquele resultado ali por essa metodologia. E em relação à classificação, né, quais evidências foram utilizadas? Elas estão descritas no laudo? É muito importante que os laboratórios liberem essas descrições, né, das evidências, o que foi considerado para ser um patogênico, uma VUS, um benigno, e dessa forma a gente consegue consultar a informação, concordar ou questionar. Então, no caso das VUS, elas têm evidências insuficientes, né, mas elas estão ali mais próximas do benigno ou mais próximas do patogênico. E eu vou explicar sobre isso também. Então, a gente consegue classificar uma variante considerando alguns critérios, né? Alguns tipos de evidência. Quando você entende esse tipo de evidência, você consegue olhar os laudos de uma forma mais crítica, né? Então, que evidências te convenceriam a dizer que uma variante é patogênica ou benigna? Então, por exemplo, nós temos evidências clínicas. Tá, o seu paciente tem uma variante identificada em BRCA, mas ele tem câncer de mama? Se ele tem câncer de mama, então essa variante me parece mais patogênica. E que tipo de variante que é? Uma variante sinônima? Então tem cara de benigno. E assim em diante. Então, essa classificação das variantes, ela precisa ser o mais objetiva possível, apesar de ser, às vezes, subjetiva. A gente precisa estabelecer um padrão, né, nessas classificações, para justamente um patogênico ser patogênico em qualquer laboratório e não só em determinados laboratórios. Então, para tentar estabelecer esse padrão, a grande parte dos laboratórios confiáveis, né, fazem os testes genéticos de rotina, eles utilizam um guia, né, e esse guia é o ACMG. Então, o ACMG ele inclui diretrizes sobre cada etapa do processamento da amostra, sobre os testes, sobre as validações que devem ser realizadas. E em 2005, eles publicaram sua primeira recomendação em parceria com a MP, e em 2015 publicaram o guia que é mais utilizado atualmente.
estabelecendo, né, alguns critérios ali. As variantes, então, elas têm 5 classificações, né? Benigno, provavelmente benigno, VUS, provavelmente patogênico e patogênico. Essas evidências, elas foram categorizadas e foi atribuído peso também para elas. Então, determinado item, determinada evidência, ela tem mais patogenicidade do que outro, e também foi estabelecido regras para combinar essas evidências, para auxiliar na determinação da classificação dessa variante. Patrícia, esse é um artigo que todo mundo que mexe com genética e que mexe com NGS e que solicita, né, o exame NGS, tanto painéis quanto exoma, enfim, esse é um artigo de 2015, é o principal artigo, né? Ele é o artigo de cabeceira de todo mundo, né? Que é o da Richard Su, que foi publicado em 2015, esse artigo, né? É onde ele, então, mostra justamente como classificar uma variante. Então, quando a gente sequencia um DNA, a primeira coisa que a gente vai coletar são os dados brutos, né, do nosso DNA, que a gente chama, que vem um arquivo na informática, a gente chama isso de FASTQ, né? FASTQ, que são os dados brutos do sequenciamento do DNA. Né? Então, cada nucleotídeo é um byte. Né? Então, se eu vou sequenciar 100 nucleotídeos, eu vou sequenciar 100 bytes, é o tamanho do meu arquivo. Né? Então, o sequenciamento do DNA ele vai gerar um arquivo, né? E o tamanho desse arquivo depende do tamanho da sequência que você vai analisar. Né? E esse primeiro arquivo, a gente chama ele de FASTQ, ele é chamado de FASTQ, que são os dados brutos de todos os fragmentos sequenciados. Depois, a próxima... E ele é uma bagunça, né? Esse arquivo. Ele é uma bagunça, ele tem só os dados brutos do sequenciamento. Depois, qual que é o próximo passo? O próximo passo é pegar esses fragmentos e saber de onde eles vêm, né? Da onde eles são, não é isso? Então, é o que a gente chama de alinhamento. Nós vamos alinhar esses dados brutos, né? E nós vamos gerar um outro arquivo chamado de arquivo BAN, né? Ponto .ban, é o BAN. O que é o BAN? O arquivo BAN, que é muito famoso para quem também trabalha nos laboratórios. Cadê o arquivo BAN? Cadê o BAN desse sequenciamento e tal, né? Então, o arquivo BAN já é o quê? Os dados do sequenciamento alinhados com a sequência padrão, com o genoma padrão, né? Com o fold, né? Quer dizer, com o padrão. Então, você vai gerar o BAN. Aí, qual que é o próximo passo? É achar as variantes, né? Quer dizer, então você tem aí os algoritmos, né? Os softwares, né? Que vão pegar nucleotídeo por nucleotídeo, já dos fragmentos alinhados, né? Do sequenciamento, e ele vai comparar nucleotídeo por nucleotídeo e vai ver se há, então, uma alteração de um nucleotídeo de acordo com o sequenciamento padrão. Né? E aí ele vai gerar um outro arquivo, né? Chamado de VCF, que é o Variant Call Format, é isso? A chamada de variantes. Ou seja, você vai pegar todas as variantes, ou seja, todos os nucleotídeos que não bateram, né? Ou seja, que não foi igual ao arquivo padrão, e isso a gente chama de variante, né? O que é uma variante? Variante é uma variação do que é o padrão, né? Então, você vai puxar essas variantes dos genes, né? Que é o que a gente chama de chamada de variantes, que vai gerar um arquivo chamado VCF. Né? E aí, qual que é a próxima fase? Que é isso que você está falando, né, Patrícia? Saber, então, agora qual que é o próximo etapa? Você sequenciou, você alinhou, você fez a chamada das variantes, né? E agora qual que é o próximo passo? É classificar variante por variante. E olha, eu vou ser bem sincero, essa é a fase mais complicada de todo o processo de análise de um exoma, então, é uma coisa absurda. Por quê? Só quem já trabalhou lá no laboratório fazendo isso e analisando, né, painéis e exomas. Olha, por um exoma, você identifica, né, Patrícia? Você está aí, não me deixa mentir, né? A gente identifica mais de 20 mil variantes, né, ao longo de toda a região codificante. Isso é por baixo, né?
Então, quer dizer, imagina, você tem aí um arquivo, um VCF, com mais de 20 mil variantes que precisam ser identificadas e classificadas. Quer dizer, então veja que isso é um trabalho manualmente insano, né? Insano, é impossível, né? Então, por isso você precisa dos bioinformatas. O bioinformata hoje, ele é um profissional extremamente importante, tá? Nesse processo todo de sequenciamento e de análise e de classificação das variantes, tá? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente pega um laudo de um painel de 140 genes, mais ou menos, a gente não tem a menor ideia de quantas variantes foram identificadas, né? Quer dizer, o que a gente pega lá é uma variante patogênica, umas 2, 3 VUs descritas no laudo, mas, na verdade, foi identificada aí centenas de variantes, né? Quando a gente pega um painel de 140 genes. Então, qual que é o nosso principal dificuldade? Que é a nossa principal dificuldade do todo o processo de análise dos testes genéticos do NGS, é isso, né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu nem imaginava, quando eu sequenciei 9 genes, foi o meu doutorado, eu sequenciei 9 genes, tá? A quantidade de variantes que eu identifiquei desses 9 genes, fazendo um painelzinho de 9 genes. Quer dizer, é um absurdo, né? E a grande dificuldade, então, de todo o processo é esse, é saber identificar essas variantes e classificá-las. E aí, em 2015, então, com esse artigo glorioso da Richard Su, ela, então, junto com o Colégio Americano, né, de Genética, e junto com a CAP, o Colégio Americano de Patologia, né, eles, então, imagine isso no laboratório, no mundo inteiro, a confusão que era, né? Mas isso no início do NGS... Não tem um padrão, né? Não tinha padrão, tinha padrão. Quer dizer, cada laboratório classificava as variantes à sua própria maneira, né? Ao seu bel gosto, né? Ao seu bel prazer. Então, em 2015, surge esse artigo que todos que mexem com genética devem ler e estudá-lo profundamente, tá? Então, ele organiza as classificações. Então, uma variante ela é classificada em 28 categorias, né? E essas categorias, então, vão dando a patogenicidade ou a benignidade da variante, tá? Então, você tem lá... Por isso que muito também dos laudos, alguns laudos colocam lá a classificação ACMG da variante, né? Então, ela foi um PP3, um PP2, um PVS1, né? Quer dizer, então, você vai dando a força da patogenicidade daquela variante de acordo com as 28 classificações que ela recebe, né? E aí você, então, vai classificar essa variante naquelas 5, então, nas 5 classificações, que é a patogênica, né? A provavelmente patogênica, a variante de significado indeterminado, que é a VUS, né? A provavelmente benigna e a benigna, claro. E lógico, por exemplo, então esse é um artigo que eu recomendo a todos que estudem, porque é aí que está a grande dificuldade de todo o processo de sequenciamento, é a classificação das centenas de variantes que são encontradas num processo de sequenciamento por NGS. Justamente. O papel do bioinformata é imprescindível e é um profissional raro no mercado, né? Ainda bem que agora tem algumas empresas Patrícia, que oferecem suporte. Você sabe que quando eu fiz o doutorado, isso já faz um certo tempo, né? Não tinha bioinformata. Então. Não tinha bioinformata. Era impressionante. Eu precisava de um bioinformata, porque depois você pega todos aqueles dados. Eu fiz o meu sequenciamento no Ion Torrent, né? Lá na Escola Paulista mesmo, né? O que eu faço com isso aqui agora? Olha, agora a gente precisa de um bioinformata. E aonde achar um bioinformata? Era raríssimo, né? Foi até a Beatriz da Life que me ajudou com esse processo aí de bioinformática depois do sequenciamento. Mas não existia. E hoje, mesmo assim, os bioinformatas eles são altamente disputados no mercado, porque realmente é um profissional que realmente não muito raro no mercado. Precisa entender muito de TI, muito de biologia. Então,
Ele é diferenciado. Então, só dando sequência, né, esse quadro, ele apresenta as principais recomendações, distribuídas em 6 categorias, né, são 8 tipos de evidência. Não tem um jeito certo de pensar em como começar uma classificação. E esse quadro ele pode auxiliar, observando que cada célula tem um código correspondente, né? Então, por exemplo, aqui nós vemos aqui a ausência no banco de dados populacionais, é um PMS2. Então, um P significa que ela tem uma evidência de patogenicidade, mas ela é só uma evidência moderada. E usando ela mesma como exemplo, né? Por outro lado, uma variante que já tem prevalência em doentes, ela já é uma evidência mais forte, né? Então, você também tem a evidência computacional aqui fala dos preditores, né, em sílico. Eles são só evidências de suporte porque eles, inclusive, discordam entre si, né? Então, é complicado você considerar essa uma evidência forte e não de suporte se você não consegue nem estabelecer o que eles querem dizer afinal. Em alguns modelos, aquela variante é deletéria, e em outros ela é benigna. Isso, então é isso mesmo, né, Patrícia? Quando a gente acha uma variante, a gente vai, então, dando notas, scores, né, para classificá-la depois naqueles 5 grupos, né? E você usa justamente isso, né? Dados populacionais, a frequência daquela variante na população, os preditores em sílico, né? Então, também recomendo todos a aprenderem a mexer no Polyfen, né? V2, no CIFIT, né? Que são os preditores mais famosos aí em sílico, né? Em dados funcionais, em estudos de segregação dessa variante, né? O tipo de mutação, se ela é missense, se ela é nonsense, se ela é uma variante que está na região intrônica, naqueles sítios de corte, isso então vai tudo dando scores, né? Valores de patogenicidade para depois que a gente possa classificá-la naquelas 5 classificações clássicas, né? De benigno a patogênico. Falando até da segregação, a gente percebe aqui que o quadrinho ele distribui, né, essa evidência dentre os pesos aqui, conforme você tem mais indivíduos na família com aquela variante. Isso é muito interessante quando você quer reclassificar uma VUS. Então, às vezes, por exemplo, você tem aqui, para considerar uma variante provavelmente patogênica, você precisa de 2 evidências moderadas e 2 de suporte. Essa de suporte pode ser a segregação na família. E às vezes só falta essa evidência. Você tem uma VUS, mas é uma VUS já com cara de patogênica. Porque você só precisa confirmar isso se os afetados da família têm essa variante. Por isso que é interessante também estudar VUS, em alguns casos, né, na família, não só as variantes patogênicas. Sendo que a grande maioria, né, das variantes aí, elas vão cair nessa categoria de benigna, né, porque é um polimorfismo populacional, que não gera nenhum fenótipo patológico, ou vai cair nessas variantes de significado incerto, né? Por que a gente tem tanta VUS nos nossos achados? Porque, se a gente for ver, a tecnologia NGS, Next Generation Sequence, ela é uma técnica recente, né? Ela é nova, né? E ela começou a analisar uma quantidade de dados, de genes, né, que é impressionante, né? A gente não tinha a gente trabalhava com Sanger, né? A gente sequenciava um fragmentinho de um único gene de 200 pares de bases. Com o NGS, né, com o advento do NGS, a gente começou a sequenciar todo o nosso exoma, né, todos os diversos genes. E a gente começou a achar muitas variantes, né? Muitas variantes. E é por isso que a grande maioria dessas variantes são classificadas como benignas, que é um polimorfismo populacional pela sua frequência alélica, por ser missense, etc. E VUS, né? Que é o nosso grande calcanhar, né? O calcanhar de Aquiles, né? Do calcanhar de Aquiles, de toda pessoa que vai estar lá frente ao seu paciente e tem uma VUS, né? Principalmente naquele gene que é considerado de alta penetrância para aquele câncer, para aquela doença, mas é uma VUS, né?
Então, a gente é importante, por isso que é importante que todo médico que trabalha com NGS, que está lá na clínica, solicitando NGS, recebendo os laudos de NGS, ter uma noção básica dessas classificações, né, dessas variantes, né? Então, é muito importante. Justamente. Aqui, só para ilustrar, né, é um outro quadro do mesmo paper, que discrimina um pouco melhor, né, cada um desses códigos, né, essas evidências. Então, tanto para benigno quanto para patogênico. Para patogênico tem um pouquinho mais de coisa, né? São muitas evidências para considerar uma variante patogênica. E as VUS? A gente não cansa de falar delas, né? Então, as VUS são quando até o momento não tem, né, evidências suficientes. Às vezes você encontra evidência benigna e patogênica. Isso, por critério, já é uma VUS. A menos que você tenha muito mais critérios benignos, ela será benigna, ou alguns outros critérios patogênicos, ela já vai ser patogênica. Então, o que eu gostaria de falar é que isso não significa que a gente não precisa se preocupar com uma VUS. Então, naquele momento, aquele paciente não vai ter uma mudança de conduta, mas a gente não sabe o que vai acontecer com essa variante, né? Então, quais são os detalhes? Por falar em VUS, Patrícia, queria dar um grande abraço à minha amiga Karin Álvares, que sempre manda casos clínicos para nós aqui, a nossa amiga Karin Álvares, um grande abraço. A gente está com 33 participantes, 34 participantes no momento, né? Estamos com uma boa plateia, né? Então, mandar um abraço a todos que estão nos assistindo. Se alguém tiver dúvidas, por favor, mande para a gente poder comentar. A Ivana, o Fábio Ferreira, a Érica Santos, a Emília, todos muito bem, Renata Brito, né? Então, muito bom, a gente está com uma boa plateia, um bom público, viu, Patrícia, nos assistindo aí. Legal. E a VUS realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A VUS ainda é VUS, né? E quando a gente faz o sequenciamento e não encontra nenhuma variante? Então, aí a dúvida, o que aconteceu, né? Mas tem tanta coisa que pode acontecer ainda, né? Enfim, então eu tentei listar, né, o que eu considero uns critérios para avaliar um bom laboratório, né, um laboratório confiável para recomendar esse paciente, ou quando for, que itens você precisa analisar num laudo para você garantir mais esse resultado, né. Primeiramente, o que eu considero muito importante seria um white paper, né, uma validação da técnica daquele laboratório. Eu acredito que laboratórios que se preocupam em validar seus processos, às vezes eles nem publicam, né? Mas eles tiveram cuidado de estudar, de analisar, então já é um laboratório mais responsável. Também laboratórios certificados, né? Hoje nós temos alguns selos, muitos laboratórios apresentam isso no site. Eu achei muito interessante, eu realmente não conhecia esse ISO. Então, esse ISO ele certifica justamente o sistema da gestão da qualidade do laboratório. Ele determina os requisitos para que esse laboratório tenha competências reconhecidas para realizar suas atividades. Analisar a cobertura mínima de leitura nesse laudo, verificar quantos pares de base são lidos em regiões adjacentes ao exon. É muito importante que o laboratório tenha um suporte científico, né? Alguém que você possa discutir, por exemplo, uma VUS duvidosa ou um laudo negativo naquela família tão característica. Caso o laboratório não ofereça, nós temos alguns grupos de estudos por aí, né? Então, por exemplo, nós, do grupo GET, nós temos uma reunião mensal onde são discutidos esses casos. Então, essa reunião é para membros. Se alguém se interessar e não fizer parte ainda, pode responder o e-mail com o link da reunião, que o Jefferson responde tudo. É isso mesmo, né? Então, os serviços, né, que querem ser referência, né, em oncogenética, eles devem organizar um tumor board, um molecular board, né, nos seus respectivos, né, locais. E aí nós estamos aqui, né? O LA-GET é justamente uma das finalidades do grupo de estudos dos tumores hereditários, é justamente esse, é de fornecer assistência às pessoas
né, que estão em locais onde você não tem essas condições de realizar um molecular board. Nós estamos aqui justamente para realizar essas discussões, né? Então, mais uma vez, reiterando que quem tiver casos clínicos que queiram discutir, quem tiver variantes de significado incerto que queiram discutir, né? A gente está aqui aberto a esse molecular board do Latin American GET. Isso mesmo. É importante também que o laboratório ofereça uma confirmação ortogonal dessas variantes patogênicas que foram identificadas. Alguns laboratórios oferecem confirmação até de VUS. Provavelmente naquelas VUS que tem o pezinho ali na patogenicidade, né? Então, um Sanger adicional ou um MLPA e, principalmente, um programa de reclassificação de variantes. Quando eu falo de reclassificação, eu não estou falando só de VUS. Às vezes acontece o caminho inverso. É uma patogênica que, de repente, vira uma VUS, porque apareceu uma evidência nova, ou uma benigna que, de repente, aparece uma VUS. Então, eu trouxe 2 laudos interessantes para a gente dar uma olhadinha. Olha só, uma semana depois desse laudo ter sido liberado, como, na verdade, a gente nem teve acesso a esse resultado, né? Porque os benignos não são liberados, né? A gente teve essa reclassificação de benigno para VUS. Eu não tive acesso às evidências que consideraram essa variante como benigna de início. Mas é interessante ter acesso a todas essas evidências para a gente poder dar uma olhada melhor, né, para ter um cuidado a mais com essa paciente, ver o que pode acontecer agora. Porque é uma variante em região intrônica. Então, olha só que interessante aqui, ó, no penúltimo item. Ele fala que os estudos experimentais e algoritmos preditores não estão disponíveis. Porque essa variante é muito desconhecida. Será que é porque ela está numa região intrônica e poucos laboratórios conseguiram pegá-la? A gente não sabe. A gente vai descobrir ainda. De repente, o que hoje é uma VUS pode ser uma patogênica daqui a 2 anos. A gente vai ter mais informação. Você vê que essa variante, né, que foi encontrada, se você puder voltar um pouquinho. Perdão. Isso. Realmente, primeiro, num laboratório comercial, né, é muito difícil que você tenha um sequenciamento até 724 pares de bases dentro de uma região intrônica, né? Você vê que essa variante ela está a 724 pares de base depois que termina o exon, né? Então, está na região, quer dizer, como a gente falou lá no início, né, os exames normalmente eles estão a 10, eles sequenciam até 10, 20 pares de base, né, no intron, né? Não, agora você vê que essa variante ela está a 724 pares de base. Então, realmente é uma variante que é pouquíssima estudada, né? Quer dizer, ela primeiro é uma variante que é pouco identificada pelos sequenciamentos, né, convencionais, né, comerciais, e justamente por isso ela é uma variante que não tem uma certa classificação, né? E os preditores in silico ainda, para piorar, né? Eles não analisam variantes sintrônicas, né? Normalmente os preditores in silico, eles analisam variantes dentro de regiões codificantes, né? Dentro dos exons, né? Então, você vê aí a dificuldade que é de você classificar uma variante fora de uma região tradicional, né, exônica, né? Quando você tem essas variantes a 700, 800 mil pares de bases dentro de um intron, ela é pouco relatada, ela é pouco estudada, ela é difícil de ser estudada por preditores, então realmente causa, né? E outra coisa que é importante, Patrícia, é que as variantes, elas têm a sua classificação, mas essa classificação ela não é estática, né? As classificações elas vão mudando de acordo com o tempo, conforme vão surgindo evidências, conforme vão surgindo estudos novos, né? Essas variantes elas vão sendo reclassificadas, principalmente as variantes de significado incerto, que são as VUS, e as benignas. Às vezes o que é uma benigna hoje pode ser uma patogênica amanhã, né? Às vezes o que é uma VUS hoje pode ser reclassificada numa patogênica amanhã. Então, é muito importante também que o médico que está ali na linha de frente com o paciente, né,
ele tenha esse hábito de ir lá checar, principalmente no ClinVar, né, que é o que a gente mais utiliza, o ClinVar, mas tem outros, VarSome, checar a classificação da variante, né, ver se ela está correta, se ela foi reclassificada, né, e importante que esses pacientes que têm VUS, que eles sejam acompanhados no seu serviço, né? Quer dizer, é uma VUS, mas esse paciente ele tem que ter um acompanhamento pelo menos uma vez ao ano no seu serviço de oncogenética, e toda vez que esse paciente retornar ao seu serviço, você tem que ir lá nos sites e checar a classificação dessa variante, se ela não mudou ou se ela continua como a classificação original do laudo, né? Então, isso é muito importante, o médico ter esse hábito de sempre checar a classificação daquelas variantes nos sites, principalmente o ClinVar, né, e o VarSome, são os dois principais. Né? Sim, justamente. E por isso também a importância de um programa de reclassificação de variantes, né? Isso daqui não é feito manualmente, senão a pessoa enlouquece. Então, essa equipe de bioinformática, ela tem algoritmo para tudo. Saiu uma publicação, subiu uma flagzinha. Vamos ver o que isso daí está relacionado com essa variante que eu identifiquei ou não. Ah, não está. Então tá bom. Então tá certo. Então mantém. Opa, peraí. Aqui estão falando determinado... Não. Vamos mudar isso aqui. Isso aqui está errado. Vamos analisar de novo. Então, é muito importante. E como eu falei, não só para VUS. A gente fala muito de reclassificação e pensa na VUS. E não é isso. Não é só isso. Como você disse, não é estático. Isso para qualquer classificação. E só para finalizar, um mais interessante ainda, uma variante provavelmente patogênica em multi-YH e uma VUS em ATM. Esse laudo é do dia 12/7/2018. Aqui tem toda a explicação, né, por que essa variante foi classificada como patogênica. É fácil, dá para concordar perfeitamente com tudo que fala, né? Então, também outra variante de splicing. Olha só a importância de analisar o splice, o intron. Essa variante foi reclassificada por provavelmente benigna. Que coisa, não? Então, esse laudo ele apareceu quase um ano depois. E aí não foi citado o que aconteceu, né? Que evidência que alterou. O que eu consigo imaginar é que a frequência populacional dessa variante é de 1,4%. Vocês estão vendo aqui no segundo item? Isso em população asiática. E essa paciente, ela é japonesa. Então, aí você pensa, mas calma. Então, é uma variante que ela é comum na população japonesa, então não está associada com a doença. Vou entender melhor, vamos dar uma olhada nessa variante. Dei uma olhadinha no EXAC, é isso mesmo, 1,4, essa frequência se mantém, apesar do laudo ser de 2 anos atrás. Vamos olhar no ClinVar, e aí que a gente vê, né? Um conflito de interpretação. Então, nós temos interpretações como provavelmente benigna, como provavelmente patogênica e como VUS. Essa variante é tudo. Opa. Inclusive, eu dei uma olhada aqui para ver que laboratórios, e temos até um laboratório brasileiro que já reportou essa variante, outros americanos, algumas instituições de pesquisa. Tem muita gente de olho nela, né? Porque é uma variante que está no sítio, numa região, né, de consenso, né, uma região conservada, que é a região de corte 3' né, do intron, né, que é justamente uma região que, quando você tem uma mutação nela, a força de patogenicidade ela é muito forte, né, ela já recebe uma classificação de PVS, né, Very Strong Pathogen, né. Exatamente. E aí só mais, acho que são 2 evidências de suporte, você já tem uma patogênica. Então, eu não tenho uma conclusão para esse caso. Essa é uma outra plataforma que pode auxiliar na classificação, é o Franklin, você coloca ali o RS ou mesmo o códon e ela te dá uma sugestão de classificação. Aqui ele discrimina como VUS e no VarSome como patogênica.
Então, é isso o que eu trouxe para vocês hoje, para todo mundo ficar pensando nessa última variante, que ela é muito legal mesmo. E, no caso, o laboratório que fez essa reclassificação, eles adotaram uma nova metodologia de classificação das variantes, né? Então, eles têm um aprimoramento do ACMG. E muitas variantes foram reclassificadas nesse período. Então, essa foi uma delas. Bom, isso mostra, né, nos mostra o quanto que a gente tem que aprender ainda, né? Que a classificação não é uma coisa mecânica, ela tem muitas, né, variantes, muitas vários fatores, né? Então você vê que realmente as variantes são muito interessantes e a gente tem muito que aprender com todo esse processo de conhecimento, né, do nosso genoma, né? Isso que nós estamos falando de regiões codificantes, de genes, né? Que a gente sabe que quando tem uma alteração lá, provavelmente isso vai gerar uma doença. Agora imagine o resto de todo o nosso genoma, ainda o quanto que a gente tem por aprender, né? Então, Patrícia, eu vou agradecer muito a você pela essa belíssima apresentação. Muito obrigado. Você vai ter outras vezes aqui, vai nos visitar, vai nos mostrar mais coisas, que esse é um tema, como eu falei, muito complexo, tem muito ainda, né, a gente aprender com relação ao nosso DNA. E muito obrigado, então, mais uma vez, Patrícia. Muito obrigado a todos os participantes. Agradeço. E gostaria também de agradecer, então, ao Nelson, nosso tradutor, né, que faz aí a interlocução do português para o espanhol, né, e ao Gene One por nos patrocinar e oferecer todas essas ferramentas aí para que a gente possa fazer as nossas reuniões. E muito obrigado a todos. E então gostaria de encerrar mais uma reunião do LA-GET. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Queria só agradecer pessoalmente a Patrícia aí pela gentileza, a você também pela excelente discussão. Vocês dois abrilhantaram aí a nossa aula. Está todo mundo aí no bate-papo dando os parabéns para vocês dois aí pela discussão. Muito obrigado, viu, Patrícia e Pablo. Eu acho que fica como sugestão para o ano que vem a gente fazer uma apresentação só desse trabalho da CMG. Eu acho que é muito importante, muito importante, como vocês frisaram, a gente conhecer um pouquinho mais a fundo esse paper, porque esse é um paper fundador, né? É que nem aquelas mutações fundadoras, esse é um paper... É um divisor de águas. É um paper fundador. Tá bom, Pablo? Era só isso que eu queria falar. Pode encerrar a reunião aí, por favor. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Benedito. Muito obrigada a todos. Patrícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.